existe um grande clube na cidade. Emerson Pansieri tá na área. Goiânia, o Cruzeiro visitando o Atlético Goianiense, que ainda não venceu na competição. Cruzeiro 10º colocado com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O que dizer desse time, da preparação pro duelo desse fim de semana? Domingão às 4 na Itatiaia. Emerson Pansieri, um abraço, bom dia. Bom dia para você também, Cirilo, para quem nos acompanha. Estamos aqui em Goiânia, aqui 29 graus. O Cruzeiro vai chegar mais no meio da tarde e a equipe fecha a preparação neste instante na Toca da Raposa 2. Preparação sendo aí finalizada com o técnico Fernando Seabra, também os jogadores do Cruzeiro. Na expectativa dessa lista de relacionados, será que vai ter algum cria aí aparecendo para vir para esse jogo em Goiânia? Como é que vai ser aí essa lista? Que sabemos, né? Tem algumas notícias interessantes. Ontem o Rubinho fazia minha folga, o Rubem Júnior, e aí o Japa na preparação física, o Dineno também, mas pra cá, sinceramente, acho que a chance é zero. É mais pra semana que vem, realmente, esses atletas estarem prontos e à disposição do técnico Fernando Seabra, que se quiser, pode repetir a formação que venceu a equipe do Alianza na Colômbia, jogo da Copa Sul-Americana na última terça-feira. Lembrando que eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Ô Cirilo, o noticiário também é importante colocar uma informação que dávamos na manchete sobre esse movimento de mercado. Até porque o torcedor fica na expectativa, na ansiedade, na angústia e a gente precisa passar. Me recordo que na quarta-feira, após aquela partida contra o Alianza, o Cruzeiro tinha ali já um papo um pouco mais quente com o Cássio e realmente esse papo está acontecendo para que esse contrato seja assinado por 3 temporadas. Agora, é entender como vai ser a saída dele no Cruzeiro, porque nós estamos falando de um ídolo, né? Ídolo não é fácil tirar de um time. Você se recorda a confusão toda que foi, como que foi a saída do Fábio, conturbada, pressão da torcida, por mais que exista hoje um certo entendimento que o Cássio não venha rendendo tão bem no gol do Corinthians, é o Cássio, né, gente? Não dá pra falar. É um jogador que é campeão de tudo no time paulista. Então, há todo esse cuidado e toda essa forma de fazer a gerência dessa contratação de uma maneira profissional para todas as partes, pro Cássio, pro Corinthians, e o Cruzeiro sabe que é um jogador que realmente está interessado naquilo que foi proposto. São 3 anos de contrato, sabe que vai ser uma liderança gigantesca, não só de tamanho no gol, né, mas no vestiário, porque é um cara que é vencedor, conhece alguns jogadores do Cruzeiro, de trabalhar com atletas do Cruzeiro, Vital, Ramiro, tudo isso é legal. Tudo isso pesa de forma favorável e, mais do que isso, a confiança dessa própria diretoria de futebol do Cruzeiro nova, liderada aí pelo Alexandre Matos, que é o CEO do futebol do Cruzeiro. São muitos argumentos, Cirilo, favoráveis a essa contratação que pode acontecer. Aí você me pergunta assim, Pansieri, é só julho, tem como ter uma volta dele antecipada? Tem como ter uma chegada dele antecipada? Aí eu te falo assim, Cirilo, pode até ter, mas precisa antes entender o que é o Corinthians, né? Nessa história toda, para que a negociação seja desenhada e articulada. Mas não dá pra gente só falar do jogo e falar da partida contra o Atlético Goianiense. A gente precisa também lembrar que tem aí uma possibilidade de contratação e uma contratação que chama atenção, porque no Rádio Esportes de anteontem, né, Cirilo, você falava de grandes nomes que passaram no gol do Cruzeiro. E o Cássio, sem dúvida, até lançando um pouquinho um comentário, a minha função é ser repórter, mas o Cássio tem um grande nome no futebol, com certeza, por tudo que ele representa no gol do Corinthians, ô Cirilo. Com certeza, é um dos maiores ídolos da história do clube, o maior goleiro da história do Corinthians, e você trazendo detalhes quanto pode ser até questão contratual, né? Tempo de contrato, essa contratação do cara. 3 anos, né, Pansieri? 3 anos. 3 anos é o que o Cruzeiro quer oferecer para ele, e isso tá deixando o Cássio bem balançado. Pois é. O Ale Oliveira, um abraço. Bom dia, Ale. Um abraço pra você, Cirilo, um abraço pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Como eu disse dias atrás, e também estava aqui no Rádio Esportes, o Cássio tem 36 anos, faz 37 agora no meio do ano. E, pô, quando você mete um contrato de 3 anos pra um cara de 37 anos, aí não tem como o cara não balançar, né? Ah, balança, né? Você não tem a dúvida disso, principalmente que ele vive uma fase complicada lá no Corinthians, onde ele tá há 13 anos já, com muitos títulos, pra muito corintiano, o maior ídolo da história do clube, né?
E aí, o que acontece? O Cruzeiro não poderia chegar com uma proposta tímida, né? Ele tinha que chegar forte, chegar chegando, que a gente fala. É claro que com 3 anos, né? O Cássio terminaria o contrato com o Cruzeiro com 40 anos. Você está correndo alguns riscos, né? Mas acho que pela necessidade, por acreditar muito no potencial do Cássio, é que o Cruzeiro faz essa proposta agressiva. Eu vou te falar que eu tô bem na dúvida, mas eu acho que era uma aposta que eu faria. O torcedor que mais crítico deve estar falando, mas oferece 1 ano só, ele não vem. Oferece 1 ano só, ele não vem. Não vem. Então é para seduzir mesmo, para conquistar o goleiro do Corinthians. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo. Ô, Simões, é risco ou vale a pena essa proposta de 3 anos de contrato pro Cássio? O Cirilo, olha só, o Cássio foi goleiro da seleção brasileira na Copa de 2018 na Rússia, não foi isso? Um dos 3? Terceiro, né? Foi um dos 3, não foi? O último título mundial de um clube sul-americano teve o Cássio como personagem. Ele do Corinthians em 2000. Tem mais de 10 anos. Técnica, condição, ele tem de sobra. O que se precisa saber, e com certeza o Cruzeiro já fez esse tipo de investigação, é o nível físico que ele está, o nível de motivação. Se o Cássio quer o novo desafio, ele tem 36 anos, né? 36 faz 37 em junho. Isso. Exato. Quer dizer, é uma idade que dá perfeitamente para ele cumprir 3 anos de contrato jogando em alto nível. O Hulk tem mais do que isso e é atacante. E entrega um alto nível na linha. Então, se o Cássio tem as condições e fisicamente, eu não recordo, vocês recordam do Cássio lesionado, parado? Eu não me recordo. Não. Né? Então, quer dizer, se o Cássio tem a condição, eu acho que é um cara que pode ser, inclusive, um dos símbolos desse Cruzeiro que se pensa a partir da janela de transferências. A minha dúvida é só essa, fisicamente e do ponto de vista motivação, porque se o Cássio estiver bem fisicamente e estiver motivado por tudo que ele mostrou com a camisa do Cruzeiro, do Corinthians, desculpe, em 13 temporadas, a gente não pode ter dúvida do nível da contratação que é. Siga, Pansieri. Por isso que fica toda essa expectativa por parte do torcedor e a gente precisa falar, não dá pra gente fechar os olhos, e por isso tem um jogo amanhã e aí é partida difícil, mas tem que trazer essas informações. E olha só, tem um ponto importante, por exemplo, Copa Sul-Americana. O Gabriel Grando não tá podendo jogar essa primeira fase da Copa Sul-Americana, né? Ele veio na troca pelo Rafael Cabral. Mas se o Cruzeiro atinge ali a fase de playoffs, né? Aquela repescagem, entre aspas, ou chega já para as oitavas de final, pode adicionar o jogador. No caso do Cássio, também pode ser adicionado. Mas ele já teve aí participação com o Corinthians. Não, há uma brecha no regulamento que deixa o jogador atuar. Enfim, então são várias situações favoráveis para que essa contratação seja efetivada. Tem o lado também da confiança da SAF no jogador, que eu acho que pesa muito, sabe, Cirilo? É você olhar para o atleta e falar assim, olha, eu acho que esse cara aí tem a ver com esse início do nosso trabalho e pode ser aí também um nome de peso pro gol do Cruzeiro. O gol esse que a gente, né, não precisa nem lembrar, né? Fábio, Dida, tem muitas boas referências nessa história do Cruzeirão. Dito isso, pra gente falar também sobre o duelo contra o Atlético Goianiense. O que tá pensando o técnico Fernando Seabra? Pode ter uma manutenção de equipe que foi a campo contra o Alianza. E essa manutenção significa o quê? O Barreal sendo titular. O Barreal começando o jogo nesse meio campo de criação do Cruzeiro ao lado ali do Matheus Pereira. Então, é uma tendência. Os jogadores fizeram um trabalho bem leve ontem, né? Não dá para expor essa galera para fazer atividade pesada, porque teve viagem, e aí teve uma viagem da Colômbia pro Brasil. Hoje tá rolando um treino também muito mais relacionado à parte posicional. Você vai ali, cai pela esquerda, cai pela direita, pegando também os movimentos do Atlético Goianiense. Não dá para fazer aqueles trabalhos como o Cruzeiro fez na semana passada, já que não teve o jogo contra o Internacional, por conta de toda essa tragédia e dessa tristeza que a gente vem contando aqui na Itatiaia. O Cruzeiro acabou ganhando mais um dia de trabalho. Então é utilizar muito mais a conversa, o vídeo e esse posicionamento do Cruzeiro para amanhã aqui no Antônio Ascioli, mas com essa tendência e uma possibilidade muito grande de ter o Cifuentes no banco de reservas, que chegou a ser titular recentemente, e aí ter o Barreal nesse meio campo. E aí você pode pensar nessa equipe do Cruzeiro no meio campo com o Lucas Romero,
O Lucas Silva, que é cria do Goiás, né? De Bom Jesus de Goiás. Lucas Silva, para começar esse jogo. Vai ter vários amigos aqui do Lucas, com certeza. E aí o Barreal com o Matheus Pereira em composição de meio campo de marcação e também de criação do Cruzeiro. Eu tô apostando nisso, Cirilo. Se tiver algo fora disso, não sei, vai ser muito na convicção do Seabra, mas o que a gente vem apurando daqui e dali é a grande tendência nessa equipe do Cruzeiro, que busca esse resultado positivo de forma consecutiva, né? O Cruzeiro venceu a Vitória, venceu também o Aliança e poderia chegar a essa terceira vitória no calendário 2024, na temporada contra o Atlético Goianiense. Falo sim, Cirilo. Olha só, partida de quinta-feira, saindo um pouquinho do jogo de amanhã, que é domingão esportivo na Itatiaia aqui em Goiânia, com Cruzeiro e Atlético Goianiense e o Dragão. Na quinta-feira tem Copa Sul-Americana. É aquele foco dividido, né? Você pensa no brasileiro, pensa na Copa Sul-Americana, pensa na Sul-Americana e pensa no brasileiro. Porque jogo importantíssimo. Com essa vitória aí da Católica, o Cruzeiro precisa realmente buscar esse resultado contra o La Calera. Então a partida na quinta-feira, às 9 horas da noite, jogo confirmado no Independência. Mineirão vai receber o show do Andrea Bocelli. Vai ser o único show aí que vai bater de frente aí com alguma data esportiva aí com o Cruzeirão jogando. Então já tá vendo a Alô Nação Celeste. Eu falava da Nação Celeste para buscar também o time aqui em Goiânia, passar esse apoio, essa força que a gente sabe que é normal. Goiânia tá colada aqui em Brasília, regiões, cidades satélites, então vai ter muitos torcedores do Cruzeiro, mas para esse jogo também é importante o cruzeirense abraçar a causa para o Cruzeiro fazer uma pressão legal para cima do La Calera para buscar esse resultado. Ô Cirilo, posso fazer uma pergunta para você? Pergunte, Emerson Pansieri. Adivinha qual ano o Cruzeiro jogou aqui pela última vez em Goiânia contra o Atlético Goianiense? Nossa, eu tenho que lembrar. Simões vai lembrar. Qual ano, Simões? Contra o Atlético Goianiense? Em Goiânia. Foi 2012, não, né? Não. 2017, 24 de setembro de 2017. Foi 3 dias antes daquela partida que selou ali, que virou o Cruzeiro pentacampeão da Copa do Brasil diante do Flamengo. E a escalação que eu puxei aqui, vou te falar, viu? Rafael, Lennon, Digão, Arthur e Brian. Nonoca, Romero tá aí, firme e forte. Rafinha, Arrascaeta, Rafael Marques e Rafael Sobis. Última vez que o Cruzeiro jogou aqui, na época o técnico era o Mano Menezes, venceu por 2-1. A parada aqui amanhã é outra. Técnico Fernando Seabra, querendo esse terceiro resultado positivo dentro de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, com aquela possibilidade de manutenção de time que trouxemos no primeiro tempo. Deve ser essa a tendência para amanhã. Cruzeiro que daqui a pouco vai embarcar em Confins naquele famoso voo fretado aqui para Goiânia. Perfeito, Emerson Pansieri.